E aí, beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer o quê? Fazer a nossa revisão do conteúdo de Campo Elétrico, parte 2. Vimos lá todas as características, principalmente das linhas de força. Vamos começar? Então, aí a revisão da aula 10.2, as linhas de campo. Então, aqui você percebe uma carga positiva que convencionou que elas saem, né? Então, elas estão saindo desta carga. As linhas de força estão chegando na carga negativa. Então, isso aí tem que estar em mente, principalmente para você saber o sentido do campo elétrico, né? Bom, aqui uma representação por que cargas de mesmo sinal não encostam uma na outra e elas se repelem, né? Porque o campo que é gerado ao seu redor, ela está aqui como positiva, está saindo, e da outra está saindo. Então, não tem como dois objetos que estão saindo algo chegar. Não tem. Mas, se você analisar aqui do lado, ó, sai de uma, chega na outra. Sai de uma, chega na outra. Isso é uma convenção, né? Que sai de uma carga e chega na outra carga. Se fosse negativo, a única diferença que mostrei durante a aula é que aqui as linhas estariam chegando, então não teria como uma sair e sair da outra ao mesmo tempo, não dá. Então elas acabam empurrando uma a outra. Lembrando que isso aqui é uma conversão que você usa, linhas de força. Bom, o campo elétrico uniforme é você ter duas placas uniformemente carregadas, que as linhas de campo são paralelas e igualmente espaçadas, certo? Se as placas forem postas paralelamente, tendo cargas de mesma intensidade distribuída, mas de sinal oposto, lógico, né? Tem que sair da positiva, chegar na negativa. O campo elétrico gerado entre elas será uniforme, com mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Aqui um exemplo, você pensa esse próximo exemplo aqui, como se esse objeto estivesse aqui dentro. É como se esse objeto estivesse aqui dentro. Aí você consegue fazer uma reorganização das cargas que estão ali presentes. Olha só o que acontece. Ele tem a parte positiva, a parte negativa, a direção do campo está mostrando, né, saindo da positiva e chegando na negativa. As cargas negativas repelem. O que ela repele? Os elétrons. Ó. Então, os elétrons são afastados e são atraídos pela carga positiva. Um campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem, cancelando o campo interior. Então, aí também, lembrando, né, que tem aí aquela questão da blindagem eletrostática, que é muito utilizado, principalmente na questão do para-raio, tem aquele ângulo de proteção, o tipo de estrutura que está sendo colocado esse para-raio, certo? Então, vão lá para as atividades, já já nós voltamos fazendo as correções. Até mais. Beleza? Fizeram as atividades? Então vamos fazer a correção. Vamos começar lá? Então, tirando dúvidas aí, né? Primeira questão. Com relação às linhas de força, lembra que é a linha de força, né? O que sai da carga positiva e que chega na negativa. De um campo elétrico. Pode-se afirmar que são linhas imaginárias, né? Beleza. Essas linhas imaginárias, tais que a tangente a elas, em qualquer ponto, tem a mesma direção do campo elétrico, tais que a perpendicular a elas, em qualquer ponto, tem a mesma direção do campo elétrico, tais que, no caso, né, circulam a direção do campo elétrico, será que é dessa forma essas linhas imaginárias? Que nunca coincidem com a direção do campo elétrico, que sempre coincide com a direção do campo elétrico. Então, aí você tem que ver a situação de você ter uma carga, como eu falei, ela sai em todas as direções do espaço, positiva,
saindo, certo? Então, você tem que imaginar. Dentro do texto, se você analisar, você acha a resposta, só que aí tem que ler, revisar a aula para poder achar. Então, lá ele retrata muito bem e você sabe que é a tangente, né? É uma direção tangente a qualquer ponto, que no caso vai ter a mesma direção do campo elétrico, essas linhas de força. Então, pessoal, olha só, as linhas de força não é necessariamente a direção do campo elétrico, mas as linhas de força te falam se o campo está orientado para a direita ou se o campo está orientado para a esquerda. É isso que você vai ter que analisar bem, e principalmente quando coloca uma carga de prova para testar essa questão da força elétrica, né? Então, vamos lá, continuando? Bom, questão 2. Essa daqui vocês vão acertar muito facilmente, com certeza. Lá da terra do professor Décio, Minas Gerais. A figura a seguir representa configurações de linhas de campo elétrico produzido por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Observe que não tem carga nelas. Elas são 3 cargas, estão representando as linhas de força. Os sinais das cargas A, B e C são respectivamente. Gente, só de você analisar, primeiro, vamos para a carga A. Se você analisar, está chegando ou saindo? Está saindo, então, positivo. A última aqui, a C, se você analisar, também está saindo. Ó. Observe ali que está saindo. E a carga B está o quê? Chegando. Olha aí, então, você tem muito facilmente, né? Positivo, negativo e positivo, só olhando as linhas de campo. Viram aqui que nós não fizemos nenhuma conta, nenhuma elaboração de equação, cálculos e regras matemáticas. Somente observando que as linhas de força saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Bem direto aí essa questão. Então, sempre analisem bem a questão, lembrem do que foi visto na aula. Tranquilo? Então, questão de número 3 aí. Durante uma tempestade, um raio atinge um avião em voo. Olha o que aconteceu. Pode-se afirmar que a tripulação, primeiro, letra A, não será atingida, pois aviões são obrigados a portar um para-raios em sua fuselagem? Será que é isso? Vocês já viram um avião aí, a estrutura dele, se tem um para-raios em cima dele? 2. Será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade? Bom, avião é feito de estrutura metálica. É bom condutor, mas olha o que está falando. Durante a tripulação, o raio atinge o avião e pergunta, a tripulação, as pessoas dentro dele, serão atingidas porque a fuselagem é uma boa condutora? Aí você tem que analisar a questão inteira, tá? Que o avião é um bom condutor, ele é. Mas se a tripulação será atingida ou não, que é a questão da resposta que você vai achar. Letra C. A tripulação será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna do avião. Estão vendo aí, ó? Sempre você tem que olhar palavra por palavra. Letra D. Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como uma blindagem. Como blindagem, né? Blindagem que fala lógica eletrostática, né? E letra E. Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica é um bom isolante. Olha o que eu falei. Aqui está falando que a fuselagem é boa condutora, certo? E aqui está dizendo que é isolante. Metais são bom condutor. Mas aí entra aquela parte da blindagem eletrostática, né? Então, com certeza os alunos acertaram aí, né? Letra D, ó. Não sofrerá físico, pois a fuselagem metálica atua como uma blindagem.
mas não deixa de ser um bom condutor, gente. Mas aqui fala que será atingida, não vai ser atingida, porque é um bom condutor. Na realidade, por ser bom condutor, não vai ser atingida. E aqui embaixo fala que é isolante. Não, a estrutura metálica do avião não é isolante, ela é condutora mesmo. Só que quando cai o raio, vai para a superfície e a parte interna não sofre dano porque é neutralizado. Lá dentro é isolado de cargas elétricas. Pessoal, olha só, toda vez que vocês forem fazer uma atividade, vocês têm que analisar que tem partes da afirmativa que é correta, mas não responde o que eu estou te perguntando. Não é porque o avião é um bom condutor que a minha resposta está correta. Porque tinha que dizer, não vai sofrer um dano por ser um bom condutor. Não vai sofrer dano porque funciona como uma blindagem. Então é isso que você tem que analisar. Às vezes tem até uma resposta correta, mas de outra pergunta, de outro questionamento. Aí se você não analisar com cuidado o que acontece, você acaba errando uma questão muito fácil. Vamos continuar? Então, a questão de Enem agora. Então vamos para a nossa questão de Enem. O poder das pontas é uma consequência da forma como as partículas portadoras de cargas elétricas se distribuem na superfície de um condutor. Essa descarga elétrica me lembra até a professora Lúcia, né, que é elétrica, não para nunca, né? Parece assim que é ligada no 480. Em um dado condutor carregado em equilíbrio eletrostático, pode afirmar que, em relação ao restante da superfície, e no caso, nas pontas, né? Leio rapidinho. Em um dado condutor carregado em equilíbrio eletrostático, pode-se afirmar que, em relação ao restante da superfície, nas pontas, aí vamos lá, a quantidade, no caso, né? A quantidade e a densidade de cargas são sempre maiores. Então, sempre volta aqui, ó. Em relação ao restante da superfície. Nas pontas, a quantidade e a densidade de cargas são sempre maiores? Letra B. A quantidade e a densidade de cargas são menores? Olha que a diferença só está aqui. Letra C. A quantidade e a densidade de cargas são sempre iguais? Você pega uma ponta e outra superfície arredondada. Nos dois casos são iguais? Nas pontas, a quantidade de cargas é sempre menor, mas a densidade de cargas é sempre maior? A quantidade de cargas é sempre maior, mas a densidade de cargas é sempre menor. Pessoal, olha só, toda vez que você imaginar um objeto, como? Você vai ter uma densidade. O que é densidade? Densidade é quantidade de matéria por volume. Se você tem uma quantidade muito grande, não tem como você dizer que você vai ter pouca carga. Então, quanto maior a densidade, maior a quantidade de carga. Sempre tem que ter isso em mente. Aí você já elimina duas, né? Vamos voltar lá? Então, aqui você já elimina duas opções. Vamos voltar lá para o slide, gente? Então, a questão da letra D e letra E, pessoal, isso. Então, a quantidade de carga é sempre menor e a densidade maior. Gente, isso aqui você já elimina, né? Isso aqui não pode ter dessa forma. Agora você pode ter ali, ó, de cara, né? A quantidade e a densidade de carga são sempre maiores em relação ao restante da estrutura que você está falando. Ah, professor, mas quando fala de densidade... Pessoal, densidade é um assunto interdisciplinar, ele está presente em matemática, em química, em física, em biologia, ou até mesmo num texto de português. Você pode ter uma quantidade maior de letras no espaço, numa folha, você associa densidade a algo mais denso, mais cheio, entendeu? Mas densidade, certo, é massa por volume, né? Uma quantidade maior de massa num volume menor. Então, quando é na ponta, o que acontece? Há um acúmulo tão grande de cargas que ele se solta. Então, é a hora que tem aquela centelha, né? Então, vamos lá? Então, a resposta correta, letra A. E para finalizar aqui, nós vamos ter um material complementar
que é o funcionamento de um para-raios. Porque é interessante você observar isso aqui para ver que tem aplicação no dia a dia. Isso sempre vai estar aí no seu cotidiano. Aonde? Geralmente em edifícios, prédios um pouco mais mais altos, torres de comunicação, de telefone, de rádio, internet e tudo mais. Então, pessoal, beleza? Aprenderam aí que cargas elétricas elas geram um campo elétrico que influenciam outras cargas. Se tiver, vai ocorrer força elétrica. Se não tiver, o campo continua existindo, que eu só preciso de uma carga para ele existir. Ele nunca vai deixar de existir, só se não tiver carga. E se tiver outra próxima, força elétrica, certo? Lembrando lá, carga de prova positiva, campo e força, mesmo sentido. Carga elétrica de prova negativa, mesma direção, sentidos opostos. Então, e linhas de força, né? Saem da positiva e chegam na negativa. Observou isso? Leu com cuidado, com certeza vocês vão acertar a maioria das questões, tá bom? Então, nós nos encontramos na próxima aula. Tchau!